Acho que eles vão atrás do Galhardo. Que dizem que ele teria dito aí para alguém que por 2 milhões por mês ele até viria para trabalhar no Brasil. Claro, ele vai tentar primeiro a Europa, não fechando com quem ele quer lá, tal. Eu não sei também se tem mercado em grandes clubes. Se ele quiser pegar o Flamengo para ser campeão de Libertadores, plano de carreira dele, ele quer Europa, quer dizer... Olha, nação, é isso daí. A notícia que está repercutindo aí hoje, nos dias de hoje, é que se o Dorival Júnior saísse do Flamengo, o Flamengo teria 2 opções: ou Jorge Jesus ou o Galhardo. Só que no caso do Jorge Jesus, a proposta seria astronômica, porque o Jorge Jesus ganha em euros, né? Então, seria maior do que o Galhardo está pedindo, 2 milhões. A preferência sempre é Jorge Jesus, mas se não der certo, o Flamengo pode sim buscar Galhardo caso o Dorival vá para a seleção. E é isso, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito boa tarde para vocês, vamos trazendo notícias do Mengão para você. Então já chega explodindo o dedo no like, só se você aprova Galhardo no Flamengo. Claro, a preferência de todo mundo é Jorge Jesus, mas caso não dê certo, vamos dizer que o Dorival saia, não dê certo Jorge Jesus, você apoiaria trazer Galhardo pro Mengão? Explode o dedo no like, vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo, vamos ver se o torcedor confia no Galhardo. Créditos desse vídeo, deixa o canal Jovem Pan Esportes, também ESPN Brasil. Antes de trazer as notícias do Mengão, quero trazer uma novidade para você que quer fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil por mês, usando apenas o celular, uma conexão com a internet. Você pode aprender a fazer isso dentro da sua casa. Então basta você clicar aqui no link que está na descrição do vídeo ou no link que está no primeiro comentário fixado para você aproveitar essa grande oportunidade, para você fazer essa renda extra aí direto da sua casa, usando apenas o celular e a conexão com a internet. Aproveita, não é golpe, não é fraude, não precisa se preocupar, nós não iríamos trazer algo que iria te prejudicar. Então vai lá, confere, vai lá, clica, porque eu tenho certeza que isso pode também mudar a sua vida. Então bora para mais notícias do Mengão. Flamengo, o pai do Gerson cravou Gerson no Flamengo. Eu já digo para você de uma coisa: pra mim, o Gerson já está no Flamengo. Nós vamos analisar agora os comentaristas trazendo as notícias do Mengão e logo voltamos deixando aqui a nossa opinião pra vocês. Ele largou o River, que é o time da vida dele, porque ele quer ir pra Europa. Por que ele vai andar de lado? Tá esperando. Não, andar de lado não no sentido negativo. Assim, ele vai sair da Argentina para o Brasil a troco de quê? Começar um novo trabalho. Pra quê? Ele vai ficar dentro do River, né? Então sair de querer mais de 5 milhões de dólares por ano. Pois é. Se você quiser sonhar, você sonha com o que você quiser. Pode sonhar com o Guardiola, pode sonhar com o Klopp, pode sonhar. Mas não, sabe, não tem. Agora, também não é... Me parece que essa história que o Duílio falou, não, nunca pensei em outro nome, também acho que não foi por aí. Ele deve ter tentado, sentiu que o mercado não estava favorável, né? Inclusive para a grana. Mas o sonho da torcida, a torcida torce. Se o cara sai para a torcida decidir, então não precisa ter presidente, não precisa ter nada. Faz plebiscito. Por exemplo, se o Flamengo perdeu o Dorival Júnior, como disse o vice-presidente da CBF, 82 minutos vez, ainda. Quem vai assumir o comando técnico do Flamengo? E aí, assim, a gente já sabe, vai ser aquela emoção na reta final do ano, na virada do ano para a temporada 2023 aqui no futebol mundial, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial. Quer dizer que se o Dorival não ficar no Flamengo, é bom eles não saírem para fazer caça de treinador, que das últimas vezes as escolhas dele foram de lascar. Inclusive, o Domi e o Paulo Souza, nossa o Flamengo senhora. pode ver de novo esse drama da virada do ano, porque na última virada de ano, eu lembro, a gente até transmitiu essa novela Jorge Jesus aqui na Jovem Pan e veio o Paulo Souza, né? Então pode acontecer de novo. Mal, é um negócio pode acontecer de novo. Eu acho que eles vão atrás do Galhardo. Que dizem que ele teria dito aí para alguém que por 2 milhões por mês ele até viria para trabalhar no Brasil. Claro, ele vai tentar primeiro a Europa, não fechando com quem ele quer lá, tal. Eu não sei também se tem mercado em grandes clubes. Se ele quiser pegar o Flamengo para ser campeão de Libertadores, plano de carreira dele, ele quer Europa, quer dizer, ele prefere um clube menor, pelo que a gente lê, né? Ele prefere um clube menor na Europa do que um grandão tipo Flamengo no Brasil, mesmo ganhando menos. Ele quer entrar no mercado europeu. Isso é o que a gente ouve falar para acompanhar o que já fez o Pochettino, o Simeone, enfim, a Argentina tem colocado técnicos por lá. É o que a gente sabe. Agora, o que você falou, né? De repente não aparece nada, qualquer 2 milhões de reais por mês eu vou ir para o Brasil e tal.
Bom, voltando aqui pro... Com o Flamengo. Sim. Vamos colocar, vamos ver o que ele diz. Não, porque Você não estava simpática desse jeito na outra chamada, perdão. Você não estava simpática desse jeito. Gente, o que esse menino comeu de café? O que tem nessa caneca? Eu tô preocupada. Também tem água, é isso que é o problema. É água mesmo? Tem certeza? Era melhor outra coisa. Olha aí, ó. Jogo do Flamengo, com a maior torcida do mundo. Sou campeão quase sempre. Estou muito feliz. Tenho um contrato de 2 anos com o Flamengo ainda. A gente está conversando para poder renovar. E o que eu quero mesmo é ficar muito tempo no Flamengo. Daqueles nossos amigos lá, hein? De quem? Aqueles caras aliviados, aqueles rubro-negros que a gente conhece. Há muitos? Há muito, nossa senhora. Então, mas sabe uma coisa que eu lembrei? O Romário uma vez disse que o que faltou na sua carreira? Ele disse jogar no Corinthians. Jogar num time de São Paulo. Sim. E ele citou o Corinthians. Então, muitos jogadores têm esse tipo, como acontece com o Flamengo, eu quero jogar no Flamengo. Não só porque o Flamengo hoje é um dos times mais competitivos do Brasil. Você acha que o Vascaíno, o tricolor botafoguense, acha isso aí bonito? Não, mas legal. Que legal. Mas é um fato. Clubes de torcidas de massa mexem com o imaginário do jogador. Isso daí, Corinthians e Flamengo. O Zé jogou no Corinthians, sabe como é? É diferente pro bem e pro mal. Se o cara vai mal, se o Gabigol um dia resolve trocar o Flamengo pelo Corinthians e não joga a bola que ele joga no Flamengo, vai ser massacrado. Agora, você tá falando que o Gabigol vai trocar, né? Pode trocar o Corinthians pelo Flamengo. Não, você tá vendo? Não Você tá vendo. Primeiro ele falou que a gente estava querendo fazer uma de boa. Eu tô falando. Eu acredito até que a tendência é o Gabigol. No lugar do Gabigol, eu encerraria a carreira no Flamengo. A casa é sua, não se intimida com o pessoal dessa mesa, que o pessoal é assim. Eles são território hostil, mas eu sei bem lidar com território hostil. Você tem a idade de quem viu o Zé jogar, né? Aqui não é muito diferente. Não, é só na canela. Não, na redação também não. Uma vez eu vim com a camisa da Juventus aqui trabalhar, o Zé falou assim, próxima vez que você vir com a camisa assim, eu vou te dar um carrinho no meio da redação. Aí você foi afrontoso, tá? Provocando, né? Aí não tem jeito. Mas é mais forte do que eu. Mas eu acho que dificilmente o Gabigol trocaria o Flamengo por um clube brasileiro. Pra mim, se o Gabigol sair, é mais, talvez, fim de carreira, resolver uma MLS da vida, ou quem sabe, acho difícil hoje pintar um clube europeu que seja competitivo, mas pro Gabigol, o melhor cenário, pela idolatria e o tamanho que ele tem, é encerrar a carreira no Flamengo. Será que a declaração dele também tem a ver com a ciência que ele tem de que... não vou entrar aqui se deu certo ou não deu certo, acho que cada um tem um caminho e é genuíno que se vai à Europa, se volte da Europa. A gente já viu vários outros jogadores fazendo isso. Mas será que essa declaração dele de vou renovar, quero ficar, também não tem a ver com ele saber que o clube em que ele está é o que ele pode oferecer mais individualmente e conquistar mais coletivamente? Pode, claro que pode ser, Dani. Ele está em um lugar que, se der tudo errado, disputa título. Se der tudo certo, disputa título também. Isso daí tem para o jogador um peso muito grande. O Flamengo, em todas as competições aqui do Brasil, do continente, que o Flamengo participar, ele vai ser um postulante ao título. Então o Gabriel vai estar em evidência quase sempre quando estiver no Flamengo. O Gabriel já viveu no Flamengo a idolatria de fazer 2 gols, de marcar 2 gols em 2 minutos e ser campeão da América, e depois ter feito o gol que ele fez no outro título de Libertadores do Flamengo. Já viveu talvez um ano mais difícil, de resultados ruins, de crítica. Então, acho que o que ele está vivendo no Flamengo... Não viveu ano ruim no Flamengo, não. Quem viveu ano ruim no Flamengo foi o torcedor que torce lá desde a década de 90. Esse viveu ano ruim no Flamengo. Não, o Gabriel não viveu, não. O ano ruim do Gabriel no Flamengo é ficar em terceiro. É isso que eu quero dizer. Sim. É uma outra realidade. Então, ele está em um lugar que vai disputar título quase sempre. Está batendo na trave, sendo campeão, ganhando o jogo quase toda hora. Para ele é interessante. Isso é um destaque, não é? Ele é um símbolo do Flamengo hoje. Ele nunca será coadjuvante do Flamengo. Pela forma de ser do Gabigol, ele nunca vai ser coadjuvante. Não, pode ser que no fim da carreira, e aí vamos imaginar o Gabigol ficando mais 10 anos no Flamengo. Mas isso que eu ia falar, ele não tem nem 30, né? Pois é, mas é possível o Gabigol encerrando ali a carreira 36, 37 anos e permanecendo todo esse tempo no Flamengo. Na reta final, possivelmente, já não vai ser um Gabigol tão influente no time como é hoje. Eu não arrisco nem reta final, Brilha. Eu não arrisco nem reta final. A partir do momento em que você atinge uma certa idolatria, as pessoas esperam de você o máximo. As pessoas não esperam de você erro, elas esperam de você sempre a perfeição. Isso é uma coisa que os ídolos, eles carregam ao longo da vida. O Gabriel lidar bem com isso. Uma coisa é quando está dando tudo certo. Sim, é diferente. Está correndo na descida, né? Outra coisa é quando você começa a ter dificuldades, porque o Flamengo tem um time fantástico.
A gente não sabe no futuro o que vai acontecer, se o time vai permanecer Sim. dessa forma, porque é o futebol, como Uma diria coisa a gente Branco, sabe, o Gabriel vai ser cobrado da mesma vai ser forma, com um cobrado da time mesma bom, com um time forma. ruim. Ele vai ser cobrado por ser o Gabigol. E às vezes, quando você não corresponde às expectativas, a cobrança é muito forte. Vale lembrar, não sei se você lembra do CT do Ninho do Urubu, quando foram cobrar? Sim. Bateram no carro dele, agrediram, mesmo ele sendo o Gabigol. Não teve aquela coisa de respeito, não, é o Gabigol, deixa ele entrar, fica tranquilo. Mas agora vamos fazer o exercício. Mais velho, Se o Gabigol vai para outro time no Brasil, se o Gabigol resolve ir para o Corinthians, nesse exercício de novo hipotético. você colocou ele no Corinthians, Vamos segunda ver, vez vamos já. ver. hein? Não, mas Hipoteticamente, o Corinthians- Segunda vez você colocou ele no Corinthians, eu não estou falando nada. O próprio Tá fechando Gabigol o clima aí, citou, né? o Gabigol falou, eu combinaria com o Corinthians. Sim. Então, por isso, estou Tá fazendo colocando... campanha, é isso? Não, Não, jornalista. a minha campanha é Gabigol encerrando a carreira no Flamengo. Mas vamos supor que ele decida, encher o saco aqui, torcedor, tá pegando no meu pé, vou mudar de time. Em qualquer outro clube, ele seria muito mais cobrado do que no Flamengo, porque no Flamengo ainda tem alguns torcedores que vão falar: opa, pro Gabigol eu passo pano porque ele já deu título pra gente. eu acho que em não. outro clube... Eu não acho que o torcedor passa pano pro Gabriel. Eu acho que não passa, mas eu acho alguns que seria ali sabem diferente. contemporizar. Eu acho que seria diferente, porque no Flamengo ele já está estabelecido, então existe de fato uma cobrança. Em outro clube existe a expectativa. Mas É diferente de cobrança. A expectativa é lógico. Chega o Gabigol, eu quero que ele vai fazer esperando gol. que Eu ele estou faça esperando o que que ele ele já faça fez, gol. claro. Então é uma expectativa. Agora, no Flamengo, não. No Flamengo ele vai ter que resolver o jogo todo, ou seja, é cobrança. Não, em outro clube, diferente. tudo que ele fizer menos do que fez no Flamengo não vai ser suficiente. Porque por essa expectativa, os caras vão falar: opa, a gente quer o Gabigol decidindo o Libertadores Então, pra mas gente. depende. Por exemplo, no outro clube ele vai jogar com a Arrascaeta, Então, tem com o que ver Everton quem vai- Ribeiro, vai com ter quem o time aí que ele vai jogar. ter. Exato. O Gabigol tem uma característica, ele é finalizador. Embora ele tenha trabalhado muito para o Pedro chegar onde chegou, né? Eu acho que o Pedro poderia ter falado: obrigado, Gabigol, botou na seleção, né? Porque você me ajudou bastante também. E acho que o Pedro sabe disso. Mas Mas internamente eu acho que existem essas conversas, sim. né? É um grupo eu muito sei. unido. É um grupo legal, eu tô falando. Só um reconhecimento, né? Sim, porque acaba que o Gabriel fica fora e o fica Pedro fora, vai, né? E existe esse lado do Gabigol de finalizador. Então ele depende muito dos outros. Por mais que ele tenha ajudado o Pedro e tenha se movimentado, ele depende muito ainda da criação dos outros caras. Então, por exemplo, você pega um Corinthians hoje, né, e coloca o Gabigol, ele vai depender de quem? Do Renato Augusto. Claro, Quando o Renato do Augusto time não que vai joga, vai ser difícil. Olha você colocando o Gabigol no Corinthians. Olha aí. Não, tô colocando, Acho porque... que o Zé gostou desse E aí o exercício. Gabriel vai Zé ficar já tá- sozinho lá? eu Não tô sei, acho que o colocando- Gabriel volta para buscar essa bola. Eu tô colocando porque você tá falando sobre expectativa e cobrança. Eu tô falando expectativa. A expectativa, quando ele chega, se ele chega no Corinthians, como você falou, o que acontece? O Renato Augusto tem que jogar. Porque se o Renato Augusto não jogar, a bola não vai chegar para ele finalizar. Sim. Ele tem que voltar lá atrás para armar o jogo e tal. Aí ele vai o time que ele vai ter, Aí ele tá claro. longe da área. E aí entra aquilo que quem foi o Bira ou foi a Dani que falou sobre, olha, foi a Dani que falou, chego em casa hoje, arrebentei, distribuí o jogo e o caramba e tal, e a imprensa pega no meu pé falando que eu não fiz nada. A expectativa vai ser sempre que o Gabigol possa ser o cara que finaliza, que faça o gol, mas nem sempre vai ser assim. Então eu não vejo... Eu vejo muito mais uma expectativa, em qualquer outra equipe que ele for, a expectativa de ele ser o Gabigol. Só que ele vai depender muito do entorno. Quem jogará ao lado dele? Ele foi para a seleção brasileira e mesmo sendo o Gabigol, ele não conseguiu ser o Gabigol do Flamengo. Para você ter uma ideia como é que funciona. Ô, Birinha, olha o que está escrito aqui embaixo. Eu adoro pegar essas frases, porque é André Galindo que está fazendo essas frases e ele não sustentar o ambiente, entendeu? Pro glorioso. É isso. Se Tô ligado, chegasse tô uma ligado, proposta tô de um ligado. clube... Eu acho que assim, um clube de ponta da Europa, o Gabriel passou um pouco da idade, né? Pela máxima de contratação, com 26, com a experiência de já ter ido e voltado. É muito mas se improvável. chegasse um clube... o futebol inglês eu acho até difícil, mas vou colocar um clube de meio de tabela do futebol espanhol, vai. Ou o Você acha Nottingham que ele- Forest, ou o como Nottingham levou o Forest. Gustavo Scarpa agora. Exato. Porque aí eu acho... tá bom. Vou continuar a pergunta. É que eu acho que o Gabriel não iria. O Gabriel é muito competitivo. Não, é aí que eu ia falar. Ele renovaria. Ele renovaria. o Flamengo, né? Com o Flamengo, ele ficaria. Eu acho que ele tem bola para jogar nesse nível da Europa, sim. Também não acho que este nível da Europa seja necessariamente superior ao melhor nível do Brasil. Então, acho que se o Gabigol fosse, se a gente pensar, colocar o Gabigol, imaginar o Gabigol jogando num time de meio de tabela da Premier League ou de La Liga, ele tem bola para jogar ali.
Tem bola. Agora, a questão é, ele teria que abrir mão de coisas que ele não tá afim de abrir mão. É isso. Então, Ele teria que abrir mão, provavelmente, do Lil Gabi. Então, não, é sério, porque assim, hoje no Brasil, se aceita do Gabriel que ele esteja na noite, que ele Perfeito, beba Dani, um é isso aí. pouco e saia. É isso aí. E eu acho natural, tá? Se ele é isso entrega aí. no campo, é natural. O ambiente Mas na Europa também você aceitaria favorece isso? muito. Por quê? E só é natural ele aqui também porque ele já construiu uma imagem no Flamengo e que isso tá de boa. Perfeito. Em que as pessoas Mas aceitam isso só está funcionando porque está ganhando. Exato. A hora que começar a perder, a porrada em cima dele vai ser gigantesca. Agora, aqui no Brasil, jogando no Flamengo, ele está ganhando com muita frequência. Como o Prates disse, o ano ruim é ser terceiro. Então, tá tudo tranquilo. Então, ele, por enquanto, consegue manter isso. Se ele vai jogar num Valência, num Villarreal, num Everton ali, para ficar no meio da tabela brigando, e não tem todo um histórico de idolatria com a torcida, diferente. ele vai ter que abrir mão de certas coisas que ele não quer abrir. E ele gosta disso. E ele se alimenta disso. A resposta dele no Corinthians, naquela pergunta, tem muito a ver com isso. Ele se alimenta dessa relação com a torcida. Mira, se ele for pra Europa... dessa idolatria com o Flamengo. Então, eu acho que, assim, ele ficaria no Flamengo. Ele só iria pra Europa se fosse, de novo, uma proposta que, assim, eu vou arrebentar a banca aqui. Sabe? Uma proposta de, assim, o Barcelona tava reconstruindo e, de repente, pum, pinta a oportunidade lá pro Gabigol. Legal esse exercício. Daí, O talvez Gabigol ele no fosse. Barcelona. Então, mas eu também já não sei se o Barcelona, que acho que não faria essa oferta hoje. Sabe o que eu descobri? Fala, depois eu leio aqui. Não, o que eu vejo é o seguinte: será que o Gabigol, se eu fosse o Gabigol, permaneceria no Flamengo? Eu Por também. toda a situação, pelo contrato, você não precisa... Nossa, que coisa. Não, pela situação que ele se encontra, pelo contrato que ele tem. Não, Prates, o contrato Não que ele esperava tem... a resposta do eu também. A sua também acho que não esperava, mas a outra Não, mas hoje você não precisa mais, Não. o salário que esses caras ganham, não precisam mais Claro, ir até para a porque Europa para ter isso, independência vem de um grande financeira. clube O na que eles Europa, ganham, O Scarpa é maior, não foi por grana, ele foi pela experiência de projeto vida. de projeto ele de falou vida, o isso. custo é maior e tal. Agora, eu não sei se uma das coisas que seria também difícil para o Gabigol, analisando a personalidade, o jeito dele de ser, a forma como ele se comporta, não sei se ele teria a condição de falar assim, eu tenho que recomeçar. Porque quando ele chega na Europa, ele vai ter que provar para os caras. Ele não vai poder ser o Lil Gabi ou o Gabigol. Tem isso. Ele vai ter que recomeçar. Faz sentido. Entendeu? Ele vai ter que falar, poxa, ele vai ter que provar para os caras, não para a torcida, mas provar para os caras no dia a dia que ele é o cara que eles contrataram. Entendeu? Vai começar do zero. Eu sou o Gabigol, beleza, até fora do campo. Quando eu entro no campo, eu tenho que ser mais. Você viu o que o Gerson passou no Olympique de Marseille? Começou a tocar, os caras já abriram a boca. Pô, ele tem que correr também. Não é o Gerson que foi campeão brasileiro. Não, ele tem que correr também, meu filho. Peraí, aqui todo mundo corre, ele não é... Então, existem determinadas regras, vamos dizer assim, ou expectativas, né, como o Brelho fala, que na Europa elas são diferentes e são mais duras. Porque lá... O cara não está jogando, é linha de produção, não está jogando, tchau, vem, entra outro aqui, pronto, acabou. Isso muitas vezes para o jogador é uma porrada, porque o cara não está esperando. Quando o Gabigol foi para a Europa, eu acho que faltou isso para ele, um alerta. Falou, ó, você é uma aposta. Então você vai ter que ter paciência, você vai ter que entender como é que funciona, porque você não vai chegar lá e vai ser o Gabigol do Santos, que vai ser tratado da forma como você é tratado aqui, porque você é o grande diamante. Favorece muito quem é muito bom como ele. Lá ninguém passa a mão na cabeça. Lá não tem esses milindres que tem nas categorias de base e que o jogador que teoricamente tem um pouquinho mais de técnica é tratado como uma grande joia, então o cara pode fazer tudo, pode se comportar da forma como ele deseja, a chuteirinha tem que ser da cor e tem que ter a letra da cor do, né, o nome com o nome. Lá não tem isso. Eu não sei se o Gabigol, a essa altura da carreira dele, com a idade que ele tem, com os vícios, entre aspas, no bom sentido de ser tratado da forma como ele é tratado pelo Flamengo e pela torcida e por aquilo que ele vem fazendo, ele teria essa condição de virar chavinha. Você acha que não iria, então, nem para um lugar que fosse competitivo? Não, eu acho que ele poderia ir, Dani. Eu acho que ele poderia. Ele tem demonstrado pra gente, e ainda mais quando o Dorival, eu acho também, quando o Dorival uma questão chega... de maturidade, né? Primeira vez que ele vai é muito novo, é aquilo que você entra sempre, assim, a cabeça não acompanhou, o emocional não acompanhou, quem está em volta não ajudou para que compreendesse o que era... O que seria a função dele. Mas hoje, Dani, hoje o Gabigol tem mais motivos para ficar do que para sair do Flamengo. Eu também acho. Os motivos são meramente pessoais. Pô, eu ainda senti que eu poderia entregar na Europa. Eu tenho esse desafio pessoal de me provar lá. Ou, como Scarpa, eu quero uma experiência de vida diferente, conhecer um outro país, aprender a falar outra língua. Fora isso,
eu não vejo, até pela idade, uma perspectiva melhor para o Gabigol na Europa do que no Flamengo. E no Flamengo, eu entendo o que o Zé diz, sempre vai ter cobrança. É isso daí, nação. Então, escreve aí nos comentários aí a sua opinião. O Flamengo está prestes também a renovar com o Gabigol, um novo contrato. Mas as notícias de hoje é que Gerson estaria aí fechado com o Flamengo. O pai do Gerson revelou que está praticamente um negócio fechado. E tem aí os comentaristas falando sobre o Dorival Júnior, que inclusive ontem teve a premiação do programa Mesa Redonda, e o Dorival Júnior foi premiado melhor técnico da temporada 2022. E foi perguntado para ele sobre a seleção brasileira, né? E ele deu aquela risadinha, já sabe, né? Então, pode ser que ele saia assim do Flamengo para ir para a seleção brasileira. E aí, como disse o comentarista do programa da Jovem Pan, o Flamengo estaria disposto a pagar 2 milhões para trazer Galhardo. Caso, na minha opinião, o Flamengo vai atrás do Jorge Jesus. Caso não dê certo, vai buscar sim Galhardo, porque o Galhardo é especialista em construção de time. Você vê que ele ficou vários anos aí no River Plate, levou o time do River Plate a vários títulos, né? Então, provavelmente, se o Flamengo não conseguir fechar com o Jorge Jesus, deve sim fazer uma proposta pro Galhardo, e eu aprovaria. Eu quero saber a sua opinião, se você também aprovaria caso o Dorival saia a chegada de Galhardo. Então escreva aí nos comentários. E para você que quer receber uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais por mês usando apenas o celular e uma conexão com a internet, clica no link na descrição para você saber mais sobre essa grande oportunidade. Tá certo, nação? Então é isso daí. Deixa o seu like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo.